Axé, meu saravá fraterno a todos. Pessoal, vem trazer mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal. E antes de começar, peço para que você possa se inscrever no nosso canal, para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. E se você gostar do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like para que possa ajudar a crescer o nosso canal. Pessoal, hoje eu queria fazer um vídeo para vocês. Hoje estou trazendo um tema bacana para vocês. Indicativos de um bom médium. Como saber se você é um bom médium? Como reconhecer um bom médium? Bom, eu posso falar que dentro desse caminho mediúnico, dentro da jornada da mediunidade, existem alguns indicativos de um bom médium. Não que a gente possa falar que a mediunidade ela deve ser padronizada, mas pode dizer que existe uma forma, né, de você aprimorar, de você melhorar a sua mediunidade e demonstrar para você mesmo e para o terreiro que você trabalha ou o caminho espiritual que você está, que você é um bom médium. E aí eu vou falar mais ou menos para vocês assim, o que eu acredito que seja um bom médium, na minha vivência e nos meus estudos. Primeiramente, o médium ele tem que ter compromisso. Compromisso não só com a casa que ele está trabalhando, mas principalmente com ele mesmo. Porque não adianta só chegar no terreiro e incorporar. Tá, incorporei, legal, e aí? Qual é o próximo passo? Porque a mediunidade, ela já está com a gente. Você não vai para obter mediunidade, você já é médium. Então o médium, primeiramente, na minha opinião, ele tem que ter compromisso. Compromisso com ele, com a espiritualidade que trabalha com ele. Porque todo mundo tem a sua egrégora espiritual, né? E aí a gente fala na Umbanda, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, Pretas Velhas, enfim, Herê, Baiano, Guardeiro. É uma gama de espíritos que trabalham com um médium só. Então, quando esse médium ele tem compromisso, pode ter certeza que é um primeiro indicativo, na minha visão como sacerdote, que ele é um bom médium. Porque por mais que seja difícil a caminhada, e ela não é uma caminhada muito fácil, a gente vê que o compromisso, ele mostra responsabilidade, né? Então esse é o segundo item, responsabilidade. Responsabilidade com a sua jornada espiritual, responsabilidade com o seu material de trabalho, de terreiro, responsabilidade com as suas ações. Então esse é o segundo indicativo de um bom médium, responsabilidade. Por quê? Ele é responsável por tudo o que acontece na caminhada dele. O sacerdote está lá para ajudar, para orientar. Mas, por exemplo, se o médium não tem responsabilidade de manter o seu preceito, não tem responsabilidade de fazer a sua mudança interior, isso não é culpa do dirigente, é culpa do médium. Então ele tem que ter responsabilidade, mesmo porque ele vai responder para a espiritualidade dele se ele teve um bom andamento ou não. Então ele tem que ter responsabilidade. Esse é o segundo item, na minha visão. No terceiro ponto, no terceiro indicativo, o médium ele tem que ter fé. Fé na caminhada dele. Ele tem que despertar isso sim, mas com muito, muito, muito fervor. Porque a fé, muitas vezes, vai ser testada. E se o médium ele não tiver a fé já incutida nele, claro que a fé não é uma coisa que você tem da noite para o dia, né? Então quando você começa a desenvolver no terreiro de Umbanda, começa a fazer suas firmezas, começa a ver os trabalhos, começa a ver as bênçãos que o terreiro está trazendo, ou o próprio médium já, quando ele está já no trabalho com as suas entidades, começa a ver que realmente dá resultado, e isso fortalece a nossa fé. Então o bom médium ele tem que ter fé. Fé no trabalho dele, fé no terreiro, fé no sacerdote, claro, porque ele que está dirigindo o trabalho, fé nos guias e orixás, fé em Deus e Jesus. Então ele tem que ter fé. E muitas vezes a fé desse médium, desse trabalhador, será testada. Então assim, se ele não tiver fé, provavelmente nos testes, nas provações, ele vai cair. Ele vai achar que ele não pode continuar porque é muito difícil, é muito complicado e falta fé. Então, terceiro indicativo de um bom médium, ter fé. Quarto indicativo, estudo. O médium ele tem que ter estudo. Porque assim, não adianta
ele vir para o terreiro, trabalhar no terreiro, se ele não sabe o fundamento da casa, não sabe o que é Umbanda, não sabe o que é mediunidade, não sabe nada. Ele apenas incorpora e deixa o guia trabalhar. Eu acho muito complicado, porque o médium, ele tem que estudar. Esse quarto indicativo para mim, o médium tem que estudar. O estudo. Aquele médium que se esforça para evoluir. E o estudo é uma forma de evolução. A gente não vai para a escola e vai lá só assistir aula e está tudo bem. Você precisa estudar, você precisa desenvolver para que você tenha uma boa formação. E a mediunidade, ela como uma ferramenta, ela precisa ser utilizada por meio de conhecimento, de estudo e de vivência. Tá? Então, se o médium, para mim, essa é a quarta indicativo, estudo. O médium, para mim, ele tem que estudar para ele ser um bom médium, para ele servir melhor. E a quinta, o quinto indicativo, que assim resume tudo isso que eu falei, humildade. O médium, ele tem que ser humilde. Humilde para com a espiritualidade, para com o sagrado, para com o sacerdote, para com a sua própria vida. Então, quando ele tem humildade, tudo isso que eu falei antes, todos esses indicativos de um bom médium, ele se torna válido, valida aquilo tudo que ele faz. Porque não adianta nada ele ter todos esses indicativos se ele no final não tiver humildade. E humildade é algo assim essencial para o médium. Porque com humildade a gente consegue conectar melhor com as nossas entidades espirituais. Quando eu falo humildade, não estou dizendo aquele médium que fala sim para tudo. Não é isso que eu estou falando. É humildade de conhecer, de respeitar a sua casa, respeitar o trabalho, respeitar o sacerdote que está ali na frente, que muitas vezes isso essa relação entre médium e sacerdote é uma coisa que hoje em dia a gente vê que está com muita dificuldade. Então, o bom médium, ele tem que ter humildade para que ele possa receber as bênçãos, receber as boas informações e estar na companhia dos bons espíritos que estão na Umbanda, estão no Espiritismo, estão na Apometria, estão em todos os lugares. Desde que o médium tenha todos esses itens, para mim, eu considero um bom médium. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Muita luz, muita paz a todos, meu saravá fraterno e até os próximos vídeos. Axé.